Mais tarde teremos GV San José e Fluminense pela Copa Sul-Americana e nesse vídeo aqui você vai ficar por dentro de tudo o que você precisa saber para essa partida. E ontem teve o outro jogo do grupo, Once Caldas, União Espanhola, a gente vai falar um pouquinho sobre essa partida, sobre a situação ali no grupo do Fluminense. Além disso, tem polêmica de bastidores, né? O presidente acusou o Fluminense de estar devendo, o Fluminense se defendeu, aí depois o próprio clube desse presidente já disse que não é bem assim. A gente vai trazer toda essa fofoquinha, digamos assim, para você nesse vídeo aqui. Também temos informações importantes sobre a próxima partida do Fluminense no Brasileirão, novidade importante sobre esse jogo, além de jogador do Flu em processo de recuperação. Muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. O GV San José recebe o Fluminense hoje à noite, lá na grande altitude de La Paz, mais de 3.000 metros de altura. O jogo será no Hernando Siles, já é um palco que o time do Fluminense já conhece muito bem. A gente jogou lá em 2023 contra o The Strongest, não teve um bom resultado, a gente acabou sendo derrotado por 1-0. Vamos voltar à Bolívia, voltar a La Paz para essa partida da quarta rodada da Copa Sul-Americana. Antes da gente começar a falar do jogo, das prováveis escalações, eu quero falar um pouquinho de como está a situação do grupo, porque ontem o Once Caldas recebeu a União Espanhola lá em Manizales, na Colômbia, e venceu a partida por 1-0. Com isso, o Once Caldas se tornou o líder do grupo F, passou o Fluminense. Claro, o Fluminense tem um jogo a menos, mas o Once Caldas chegou a 9 pontos e momentaneamente ultrapassa o Fluminense e chega à liderança. Aliás, o Once Caldas vai muito bem no grupo, assim como o nosso tricolor. O Once Caldas perdeu o primeiro jogo para nós em casa, mas de resto venceu as outras 3 partidas que teve. Com isso, está com 9 pontos, o Fluminense tem 7. E aí é muito importante, tá? Caso o tricolor vença hoje o GV San José, a gente já está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Só vai existir ainda uma dúvida: qual fase é essa que o Fluminense vai jogar? Isso porque o regulamento diz que quem passa em primeiro vai direto para as oitavas de final da competição. Quem passa em segundo vai para um playoff com os terceiros colocados da Libertadores, que são eliminados e se classificam ali para a Copa Sul-Americana, e aí tem esse playoff antes. Então é importante o Fluminense passar em primeiro lugar, e é uma situação que, assim, tá mais ou menos administrada, né? Basta o Fluminense não perder para o San José na partida de hoje, e a gente venceu os 2 jogos em casa que a gente tem, né? Principalmente venceu o Once Caldas, que é o nosso adversário direto. A gente terminaria em primeiro lugar nesse grupo da Copa Sul-Americana. Focando na partida de hoje, eu quero trazer informação sobre quem comanda esse jogo. Quem vai apitar essa partida é o Alex Herrera, lá da Venezuela. E eu tenho aqui o aproveitamento do Fluminense sob o comando desse árbitro. São 4 jogos no total, 2 vitórias do Fluminense, 1 empate e 1 derrota. O aproveitamento é de 58,33%. E o último jogo do Fluminense que ele apitou foi uma boa lembrança para nós. Vitória por 2-0 sobre o Argentino Júnior na Libertadores 2023, partida da competição ali que nos coroou como campeão da América pela primeira vez. Eu lembro bem, né, naquela altura ali, naquela partida, muita gente, principalmente os rivais, né, começaram a reclamar bastante, dizendo que a arbitragem favoreceu o Fluminense contra o Argentino Júnior. Bom, era o Alex Herrera da Venezuela, é ele que novamente apita o jogo do Flu lá em La Paz. E o nosso adversário, a gente já tem uma provável escalação aqui do GV San José, que eu vou passar para vocês agora. Poveda, Johnny Ramalho, Seimande e Villamil. Bustos, Villamil, outro Villamil, nome muito popular na Colômbia, Galindo e Dico Roca. Pisano, Vasquez e Bezerra. Esse é o time provável do técnico Dálcio Giovanoli. Cara, a gente sabe que o time do GV San José é bem fraco, né? Não ganhou nenhum jogo nessa Copa Sul-Americana, tomou uma pancada do Blooming nessa última rodada do Campeonato Boliviano, tomou 5-1, né? Dessa outra equipe também não é nada de nenhuma potência na América do Sul. O GV San José tomou 5-1 deles, então assim, é um time bem frágil. A gente lembra, no Maracanã, o Fluminense com um time completamente alternativo, passou o carro 5-0, assim, mas não deu nem pro cheiro. O Fluminense não sofreu minimamente nesse jogo. Então a gente agora, o grande desafio para a partida de hoje
é a altitude. Desculpa, com todo respeito ao adversário, o grande desafio é a altitude. É como o Fluminense vai se comportar, como o Fluminense fisicamente vai reagir a isso. Não é um jogo impossível do Fluminense ganhar, porque mesmo com a altura o adversário é muito frágil. E essa, inclusive, é a minha expectativa, mesmo que o Fluminense tenha um time reserva. A gente tem aqui também a provável escalação do Flu para esse jogo. Vitor Eudes no gol, Fábio sequer viajou, Guga na direita, Thiago Santos e Manuel formando a zaga e o René lá na esquerda. No meio-campo, Bernal e Hércules e o Lescano na armação. Na frente, um trio de ataque com Paulo Baia, Lavega e o Kevin Serna fazendo ali a de centroavante. Vale lembrar, né? O Cano machucado, o Everaldo se torna, pelo menos por enquanto, titular do Fluminense. Aí ele está sendo poupado junto com os demais titulares do time, não viajou para La Paz. O único centroavante de ofício que a gente tem nesse elenco que viajou é o Kelvin, atacante do Sub-20. Aparentemente o Alexandre Mendes, né, que é quem vai comandar o Fluminense nessa partida, ainda acha cedo dar essa chance como titular para esse jovem jogador, então vai utilizar o Kevin Serna ali na referência como camisa 9 do tricolor. Eu quero saber de você, ligadinho aqui na Central Fluminense, tá confiante que o Flusão consegue vencer hoje o GV São José? Então comenta aqui embaixo o seu palpite. Quanto que vai ser o jogo de logo mais? E ontem rolou um evento muito bacana lá nas Laranjeiras, que foi a chegada, né, a recepção ali da Taça do Mundial. Torcedores do Fluminense tiveram a oportunidade de visitá-la. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança, a galera chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, ó, eu vou mandar um abraço pro Gilmar de Santo Antônio de Pádua, pro Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, pro Danilo de Fundão no Espírito Santo, Eliezer de Manaus e também pro Robson de João Dourado na Bahia. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. A gente já havia trazido aqui para vocês a informação de que a Taça do Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, está fazendo um tour pelo mundo, né? Vai visitar os 32 clubes que vão participar da competição. Ela tá no Rio de Janeiro, tá sob a posse do Fluminense. Aí o Tricolor teve uma ideia que eu considerei muito bacana de onde que ele iria expor, né? Qual seria o evento que o Fluminense faria para que os torcedores pudessem conhecer a taça. E aí ontem, logo cedinho, a taça esteve lá no Cristo Redentor, apreciou o nascer do sol lá nessa paisagem, esse cartão postal tão maravilhoso do nosso Rio de Janeiro. Depois foi para Laranjeiras e ficou exposta por lá no Salão Nobre durante todo o dia. O próprio Fluminense divulgou que mais de 2.000 tricolores estiveram na sede do clube para visitar esse troféu. Além dos torcedores do Fluminense, a gente também teve a presença de 11 legends do Fluminense, né? Ex-jogadores, ídolos do clube que estiveram lá prestigiando esse evento. São eles Thiago Neves, Marco Antônio, Tartá, Leandro Eusébio, Delei, Paulinho, Lira, Rubens Galax, Ronald, Gil e Alexandre Torres. Todos esses estiveram lá, né, na abertura ali do evento no Salão Nobre. E além disso, no final do dia, quem também passou lá para dar uma visitada foi o Felipe Melo, ídolo do Fluminense, hoje comentarista da TV Globo. Peça importante, né? Se o Fluminense hoje joga esse Mundial, é muito por conta dele também, que esteve naquele time campeão da Copa Libertadores. É por isso que a gente vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Inclusive o Felipe Melo foi perguntado, né, sobre o torneio e ele deu aquela resposta típica de Felipe Melo, que eu particularmente adoro, né? Ele disse que o campeonato mundial é feito para os melhores clubes do mundo, então tá à altura do Fluminense, né? Aquela declaração típica do Felipe Melo que rasga uma seda, exalta o Fluminense, como tem que ser, né? Como a gente gosta de ouvir. Então, muito bacana essa declaração do Felipe Melo. Teve ontem lá nas Laranjeiras para visitar o troféu. A gente tem uma informação importante para trazer sobre a partida do final de semana do Fluminense pelo Brasileirão. A gente vai a Minas Gerais para visitar o Atlético Mineiro e já está definido o palco do jogo, né? Até então estava ali ainda uma dúvida se o Atlético Mineiro jogaria no Mineirão, se jogaria em outro lugar, ou se já poderia utilizar a Arena MRV. A Arena MRV estava passando por uma reforma e por uma instalação de gramado sintético. Só que agora a Rádio Itatiaia traz pra gente
que o Galo conseguiu sim essa liberação, tá? E o jogo contra o Fluminense será no seu estádio. Teve essa liberação, grama sintética liberada, teve vistoria lá do Bombeiro, da Polícia Militar, a CBF também aprovou, e esse jogo vai marcar a estreia do gramado sintético da equipe mineira, né? E vale lembrar, o Fluminense é um time que tem um retrospecto muito ruim em gramado sintético, é o pior time grande em gramado sintético, o pior retrospecto é o do Fluminense. Agora mais um clube do Brasileirão colocando esse tipo de piso, então urge ainda mais, né, que o Fluminense aprenda a jogar lá, se adapte a isso, né, consiga um bom resultado no final de semana e, enfim, para sempre, né, porque a gente sempre vê quando o Fluminense joga em gramado sintético e não consegue o resultado, empata ou perde o jogo, tem sempre aquela declaração que, assim, a gente sabe, tá, eu sei que faz muita diferença pro jogador jogar num piso natural ou num piso sintético, então, assim, a palavra de desculpa que eu vou utilizar aqui, vocês entendam o que eu tô querendo dizer, mas tem sempre essa desculpa depois de um tropeço. Ah, mas é porque tinha um gramado sintético. Só que, cara, essa realidade está, infelizmente ou felizmente, né, vai da visão de cada um, eu particularmente não gosto, mas está cada vez mais entranhada no futebol brasileiro. Existe até uma pressão ali da diretoria do Fluminense, junto com outros clubes, de proibir a grama sintética, mas até o momento nada foi alcançado. Então, assim, esse tipo de piso existe no futebol brasileiro. Então o Fluminense tem que começar a se adaptar. Domingo a gente vai ter mais um jogo em grama sintética, Atlético Mineiro e Fluminense na Arena MRV. Se a gente for ficar deixando pontos pelo caminho por conta desse piso, a gente vai começar a sofrer bastante no Campeonato Brasileiro. E tem polêmica de bastidores, porque teve um áudio vazado aí falando, acusando o Fluminense de uma coisa, aí apareceu gente do Fluminense negando, aí agora tem clube se pronunciando oficialmente, um trelelé rolando aí nos bastidores. Eu vou atualizar você dessa situação. Só antes, um recadinho rápido dos nossos patrocinadores. Eu quero convidar você, ligado aqui na Central Fluminense, a correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link para você baixar gratuitamente o aplicativo SofaScore, principal portal de estatísticas do futebol em todo o mundo, te deixa também muito informado sobre tudo que acontece no futebol em tempo real. Então não perde essa oportunidade, corre no comentário fixado, baixe lá gratuitamente, fique por dentro de tudo que acontece no futebol e, claro, né, também ajude demais a fortalecer o nosso trabalho aqui diariamente no YouTube. Vamos falar dessa polêmica, gente, porque vamos lá. Linha do tempo rápida aqui. Tá tendo uma crise, uma pequena crise lá no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi rebaixado ano passado à Série B do Brasileirão, também teve troca de treinador agora, né? O Maurício Barbieri foi demitido, e aí o Petralha, né, que é o presidente do Atlético Paranaense, ó, desde que eu me entendo por gente, se ele não é presidente, ele é diretor, ele tá sempre mandando lá, né? Sempre o cara que manda no Atlético Paranaense. Ele tá sendo muito pressionado, naturalmente. Aí vazou um áudio dele, é aquela coisa, né? Vazou um áudio do Petralha, teria sido enviado ali num grupo de amigos, tudo mais, vazou lá nos meios do Atlético Paranaense, né, entre a torcida e tudo mais, um áudio em que ele reclamava bastante da maneira que o futebol brasileiro é conduzido. E aí ele apontou para diversos clubes do futebol brasileiro, dizendo que o Atlético negocia com esses clubes dão calote, não pagam por essas contratações, e que isso prejudica demais o planejamento da equipe e tudo mais. Assim, de cabeça eu lembro que ele fala do Corinthians na contratação do Alex Santana, por exemplo, e um dos clubes citados é o Fluminense. Ele afirma que o Fluminense, que comprou o Canóbio, né, a gente lembra que o Fluminense pagou 6 milhões, pagou não, combinou de pagar 6 milhões de euros pelo Canóbio, a gente sabe que é parcelado esse tipo de negociação. Petralha, nesse áudio, afirmou que o Fluminense deu um calote, né, que o Fluminense só pagou 500 mil da primeira parcela. Não disse também quanto que era essa parcela, só disse que o Fluminense pagou apenas 500 mil. Então assim, né, o Fluminense não pagou o que deve ao Atlético, o Fluminense está devendo e tudo mais. Eu até estranhei isso, porque a gente sabe que o Mário Bittencourt tem uma boa relação com o Petralha, ele gosta de falar bastante, né, sobre como ele admira o Petralha, como ele se dá bem com o Petralha. Aí sai um áudio desse, né, do Petralha, bem ou mal ataca, né, o Fluminense, o Mário Bittencourt e tudo mais. GE entrou em contato com o mandatário lá do Atlético Paranaense e ele confirmou que o áudio era de fato dele, né? Até por isso que eu falei vazado, né? Aí chega, vai lá, já confirma logo que é ele mesmo no áudio, enfim, me parece ter uma coisa meio orquestrada. Mas tudo bem, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Só que acontece, ficou essa acusação pro Fluminense. E aí o Matheus Montenegro, que é o vice-presidente do Fluminense, por meio das redes sociais, publicou que Petralha estava equivocado. Deve ter cometido um engano, porque o Fluminense não deve em nada ao Atlético Paranaense. O Fluminense está em dia com as suas obrigações. Após isso, o próprio Atlético Paranaense se manifestou nas redes sociais, postou uma pequena nota ali no seu Twitter falando, abre aspas, o Atlético Paranaense informa que não há nenhum pagamento pendente por parte do Fluminense
relativo à primeira parcela da venda dos direitos econômicos do atleta Canóbio. Então, Atlético Paranaense de maneira oficial, dizendo aí, né, que o Fluminense de fato não deve nada, assim como o Matheus Montenegro falou, e aí desmentindo ali o Petralha, né, pode ter só se confundido mesmo e tudo mais, mas o importante é, o Fluminense não tá devendo nada, tá, gente? A gente sabe que é muito complicado ficar devendo. O Fluminense deve muitas coisas, né? A dívida do Fluminense é muito grande, mas ficar devendo ali compra de atleta é complicado, porque os clubes podem acionar na FIFA, o Fluminense pode, né, tomar um embargo ali, não poder contratar, inscrever jogadores e tudo mais, então é uma situação sempre muito delicada. Ficamos satisfeitos aqui, felizes. O Atlético Paranaense confirma de maneira oficial que o Fluminense não deve nada pela compra do Canóbio. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você. Te convido mais uma vez, deixa um comentário aqui embaixo. Qual é o seu palpite para GV São José e Fluminense? Tá confiante? Solta o placar aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos seus tricolores. Tamo junto.